Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje mais um devocional e hoje é um tema muito bacana. Não vai ser um capítulo inteiro, mas vai ser uma passagem muito importante, tá? Eu gosto muito dessa passagem, já preguei sobre ela lá na igreja e eu gosto dela porque ela traz algumas coisas muito importantes que nós precisamos pontuar. Bom, se você está caindo de paraquedas aqui e não sabe o que nós estamos fazendo, toda segunda-feira a gente faz o devocional juntos, né? A gente analisa um texto, normalmente eu tenho feito um capítulo inteiro. Mas eu trouxe a passagem hoje de Mateus 14, 22, 36, né? Pra gente estar analisando junto. Já coloquei aqui de cara que o programa tá dando meio probleminha hoje, então vocês relevam, pessoal. Tá meio complicado ultimamente, tá? Mas glória a Deus por isso. Bom, e se você não sabe, vai ter um card aqui, né? Aqui sobre o devocional. E você vai estar ciente do que vai estar acontecendo. E se você quer acompanhar o nossa playlist, né? Vai estar aqui um card também acima passando todos os nossos devocionais, beleza? Bom, pessoal, é isso. Vamos para lá, vamos para cima. Bora. Bom, Mateus 14, 22 e ao 36, né? Vamos lá. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir até o encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou, então os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente, tu és filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré, né? Genezaré. Quando os homens daquele lugar, reconhecendo Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos que nele tocaram foram curados. Presta atenção, meu chegado. O que eu e você precisamos entender de rocha? Vamos lá. Primeiro, no verso 22, vai falar o que estava acontecendo, né? Jesus fala para os seus discípulos irem adiante, enquanto ele vai despedir da multidão, né? E aí, ao anoitecer, ele estava sozinho, né? Porque ele subiu para orar também, ao monte. E começou uma questão de tempestade, né? Porque o vento soprava contra ele, ou seja, começa com o início de tempestade. E aqui é interessante, alta madrugada. Em algumas versões fala que é na quarta vigília, em torno de é madrugada, em torno de 4 horas da manhã, se eu não estou enganado, de 4 em diante. Mas é por aí, né? Então assim, já era madrugada. Então vamos contextualizar. Jesus despede a multidão, manda seus discípulos ir para outro lado com o barco. Ele sobe ao monte para orar e quando dá esse momento de madrugada, ele vai até os seus discípulos andando por sobre as águas, né? É o que fala. Jesus dirigindo-se a eles andando sobre as águas. Sobre o mar, no caso. O mar, águas. É isso. Aqui vem o pulo do gato. Quando eles o viram, ficaram aterrorizados e disseram um fantasma e gritaram de medo. Não julgue nenhum dos 12 discípulos, porque você faria o mesmo. Para e pensa no contexto ao qual eles estavam. Onde? Eles estavam de madrugada, num barco, né? Ou seja, já não era o lugar normal de estar na madrugada. Aí, eles estavam ainda numa situação onde eles estavam vendo o sobrenatural de Deus e sabiam que o mundo espiritual era real. Então, cara, para ver um fantasma ou um espírito, valia a pena essa confirmação deles, tá? Só, e no meio disso tudo ainda estava acontecendo uma tempestade. Ou seja, então, um aglomerado de coisas. Então eu não tiro razão deles, tá, pessoal? De coração mesmo. De coração, é de coração mesmo. Só que quando Jesus percebe, ele já fala, ó, não tenham medo, coragem, sou eu. E um fala interessante. Toda aparição espectral, vou colocar assim, né, espiritual, de anjos, quando eles aparecem, eles falam, não tenham medo, não temas. Ou seja, foi até um amigo meu que falou, Aquiles, um abraço, mano.
Ele falou comigo, Thales, isso é muito interessante de observar, porque isso fala que o aspecto desses seres espirituais não é tão bonitinho como a gente acha que é, não. Ou seja, é aquela coisa bem igual foi ilustrado no Instagram uns tempos atrás, né? Na visão de Elias, se eu não estou enganado, ou Isaías. Mas enfim, acho que até Isaías 6, se eu não estou enganado. Enfim, então, não temos. E Pedro, como é um cara, né, impulsivo, fervoroso, né, tipo assim, o sangue quente, ele falou assim, ó, se é o senhor mesmo, eu quero ir sobre as águas pelas ordens do senhor. Cara, eu vou falar uma coisa com vocês. Nunca me identifiquei tanto com Pedro como eu tenho me identificado nos últimos tempos. Porque Pedro tem feito bater de frente aqui com o meu coração, cara. E Pedro fala, Senhor, se é o Senhor, eu quero ir de encontro a ti sobre as águas. Cara, Pedro tava falando assim, olha, não é que eu não quero botar fé que é o Senhor, não. Mas eu tô querendo falar o seguinte, se é o Senhor e eu sei que o Senhor tem poder, eu quero ir ao seu encontro sobre as águas. E é isso que acontece. Pedro sai do barco, né, Jesus responde, venha, Pedro sai do barco e anda sobre as águas em direção a Jesus. Aqui vem o pulo do gato desse texto, presta atenção. Quando Pedro reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Até aí todo mundo já sabe, diversos momentos já foi pregado, né? E você vai saber o quê? Ai, Pedro desfocou de Jesus, isso, aquilo, outro, tal e tal e tal. Ele olhou para as diversidades, como a gente faz no dia a dia, fala para o problema, fala para nosso Deus que o problema dele é maior, coisas do tipo, tá? Concordo com tudo, né? No que foi pregado, não de outra palavra, né, gente? Heresia não, pelo amor de Deus. Então, concordo. Agora, é o pulo do gato que eu falei com vocês agora há pouco, presta atenção. Imediatamente Jesus estendeu a mão. Você não entendeu? Cara, primeiro fala que Pedro gritou. Se você grita, é porque você quer chamar a atenção da pessoa. Isso é um fato. Em dois sentidos. Ou a pessoa está longe, ou você quer chamar a atenção dela de imediato. Eu creio não. O que aconteceu foi, Pedro quis chamar a atenção de Jesus imediatamente, porque longe ele não estava, porque quem está longe não consegue estender a sua mão. Pegou? Se eu estou longe de você, meu irmão, eu não consigo estender a minha mão a você. Sacou? Olha só, cara. Jesus estava próximo a Pedro, porque a palavra fala que Jesus estendeu a mão e o segurou. Thales, mas Jesus era todo poderoso, ele podia ter feito a unção do Piccolo do Dragon Ball Z de ter esticado o braço, ou sei lá, de algum anime, algum desenho que o bicho estica o braço. Concordo com você. Mas a Bíblia relata tantos detalhes, você acha que esse aí não ia falar, não? Ah, pelo amor de Deus, né? Você acha que a Bíblia ia deixar, né? Você acha que Mateus, que era tão detalhista em tantas coisas, ia deixar de falar que Jesus fez um milagre de esticar o seu braço até os demais? Não, gente. Pedro estava próximo de Jesus, a ponto de Jesus falar assim, ó, eu estendo a minha mão para você e você tá salvo. Essa é a magia desse texto, tá? Ou seja, mesmo quando você grita e está sendo sufocado pelos seus problemas, pelas adversidades, está afundando, não há maneira de falar que está tão longe de Jesus que ele não possa estender a sua mão para você. Ah, meu irmão, isso é muito forte, cara. Isso é muito poderoso. Então, isso é muito forte. E Jesus depois fala, homem de pequena fé, porque você duvidou? Aí entra no contexto do versículo 30, né? Onde ele depara com as coisas e etc. Não vou entrar nisso. E depois o pessoal fala, né? No 33, fala que os que estavam no barco falam verdadeiramente ele é filho de Deus. Porque, pô, fez o camarada andar sobre as águas. Ele veio até eles andando sobre as águas. E ainda puxou ele com a mão, né? Numa situação dessa. Irmão, acabou. Agora, você não pode denegrir Pedro, cara. Porque Pedro foi um dos que mais provou de Jesus na terra. Mediante o que as escrituras nos mostram. Porque Pedro provou maravilhas, cara. Pedro foi o que revelou quem era Jesus, que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Andou sobre as águas. Viu um milagre de cura instantâneo quando ele corta a orelha de Malco. Jesus vai lá e cura. Gosto muito do pastor Luciano Subirá, quando ele fala que no contexto dele, Pedro queria acertar a jugular ali de Malco para matar mesmo, né? E eu concordo. Mas mesmo assim Jesus foi lá e curou. E se fosse a jugular, Jesus ia curar também.
concordo demais, cara. Mas é sobre isso, né? E depois, tamanha a fé daqueles homens que falam que apenas se tocasse no manto de Jesus ia ser curado. Cara, e é isso. Meus irmãos, essa é a palavra que eu quero dizer para você hoje. Tenha fé e entenda que mesmo na adversidade qual você passar, não tem como você fugir da onde a mão do Senhor te alcança. Glória a Deus por isso. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, muito obrigado por essa oportunidade de pregar o Evangelho à vida do meu irmão e da minha irmã. Eu peço a Ti que cobre-nos com Teu sangue, nos dá a Tua graça, livra de todo mal, nos proteja, nos guia e que essa palavra venha vivificar no coração dela. Eu sou grato a Ti por tudo, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia para sempre, Pai. Essa é a oração que eu faço a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, gostou desse vídeo? Ficou? Compartilha, cara. Ajuda esse canal a crescer. Não é para minha honra, não é para a honra do meu pai, mas é para a honra do nosso Deus, cara, do nosso Senhor, do sacrifício vivo de Jesus. Fique com Deus, uma boa semana, um bom dia e até a próxima. Tchau, tchau.